Tudo certinho? Tudo certo. Me diz uma coisa, qual é o nome desse setor aqui, pastor? Aqui é quilômetro 8,5, DF 250, Sobradinho dos Melos, Brasília. Aqui é Sobradinho dos Melos também? Sobradinho dos Melos também. E a cachorrinha aqui, qual é o nome dela? Esse aqui eu chamo ele de Negão, Ah, é macho? é macho. Esse aqui é o amigo. O senhor tá aqui tem quanto tempo? Aqui tem 7 anos aqui nesse setor. 7 anos? 7 anos. E aí, é tranquilo? Aqui é tranquilo, sossegado, tranquilo, graças a Deus aqui. Vizinho muito bom, todo mundo aqui, a vizinhança aqui são pessoas boas, né? Que é muito bom. Aqui pra cá, tudo chácara. Não, aqui são um loteamento tipo um condomínio. Aí dentro tem umas 19 a 20 famílias aí dentro, que moram aí. Você fala aquele muro, Isso. aquele muro lá na Aí frente, tem um ali é um condomínio. condomínio? Isso, é um condomíniozinho aí, tem umas 20 famílias aí dentro. Ah, não é chácara não. Não. Que é o setor de chácara, mas aí fizeram um condomíniozinho, né? Como é que tá a vida? A vida é boa, né? Com Jesus vai tudo bem, né? Fala aí a data de hoje. Hoje é... Quanto é hoje mês do mês? Acho que é 10, né? Hoje é 10 De setembro. 10 de setembro de 2025. 2025. 2025. Longo tempo. Como é que tá feliz com Jesus? Ah, é bom, né? Jesus é bom. Tem pouco tempo aí que a gente serve a Deus, tem uns 45 anos. Né? Ainda somos criança ainda, somos menina ainda, estamos participando do chazinho de avacideira aí. Chazinho de vacileira, Estamos no chazinho de avacideira. Olha só, rapaz. Deixa eu ver se aqui negócio que tá bom aqui. Ó, tá pegando direitinho, hein? Pronto. Por que o senhor fala chá de vacileira? É porque a gente Tem quanto ainda... tempo que o senhor é crente? 45. É porque a gente envelhece, embranqueja a cabeça e nunca aprende tudo. E sempre tem coisa pra gente aprender. O mundo é uma novidade, é uma aprendizagem. Todos os dias tem coisa nova. E todos os dias a gente aprende. A gente aprende nas mínimas coisas, a gente aprende, a gente tira experiência. Se a gente guardar a experiência que a gente aprende no dia a dia, a gente vai muito longe. É, né? Na vida, E aí, de pastoreio, tem quanto tempo? Quase 30 anos. É fácil Não, pastorear? Não é fácil, mas é assim, quando a gente tem aquela chamada de Deus, Deus ele nos ensina no dia a dia que pastorear não é curso, pastorear é uma dádiva de Deus. Então a gente aprendeu no longo do tempo, estamos aí pastoreando já há quase 30 anos. Estamos bem, graças a Deus, Jesus é bom, Jesus tem cuidado, né? Não é fácil, mas não é impossível. Quando a gente é chamado, é diferente do que a gente fazer por profissão. Porque existe aquele que prega o evangelho por profissão, né? Sim. E aquele que faz por vocação. Aquele que faz por vocação, Deus ensina e ele aprende no dia a dia, né? Uhum. Mas tem aquele que usa de profissão, né, para fazer a obra, né? Entendeu? Mas a gente está vivendo, graças a Deus. Se usar de profissão, aí não é bom não, né? Não, fazer a obra de Deus por profissão, não. A gente tem que fazer por amor, tem que ter vocação, chamada, não é? Eu, por exemplo, eu fui um homem que eu nunca estudei na minha vida, né? Nunca estudei, nunca aceitei Melhor no só banco ficar do aqui colégio. por causa do sol ali. Nunca estudei, nunca fui no banco do colégio, mas eu fui chamado por Deus ainda bem garoto, né? O Senhor me chamou certo dia de madrugada, Deus mostrou a revelação do Evangelho e eu levantei já crente, ciente do que eu queria. E O senhor fala do pastoreio, né? Diga aí como é que foi. Quando eu aceitei Jesus, eu trabalhava Não, eu falo assim, a chamada para... O senhor estava falando para pastoreio ou para aceitar? Quando eu aceitei Jesus, né? Jesus me chamou à madrugada em uma revelação, e a qual já levantei crente. Prometi para Jesus que daquele dia, a partir daquele dia,
estava crente. Aceitei Jesus no outro dia de manhã e graças a Deus estamos aí até hoje. E como é que né? foi a revelação? Nós vamos chegar lá. Eu trabalhava numa fazenda lá em Minas Gerais. Mas eu não falo agora não. Eu quero pegar esse vídeo lá da sua infância. Tá certo, tudo bem. É muita Lá- coisa pra gente Eita! conversar. Tem muita Lá coisa. da sua raiz. Tem muita O senhor coisa. nasceu aonde? Eu nasci numa cidade por nome Pires de Albuquerque, um lugar por nome Rio das Pedras, lá perto de um lugar por nome Bocaiúva, perto de Montes Claros, lá em Minas. Minas? Minas Gerais. Pronto, é isso. Nós vamos ali. Tem muita coisa pra gente conversar, muita coisa. Tem. Eu vou puxar lá de trás, viu? Certo. Vou puxar lá de trás e o senhor não chora, não. Rapaz, Porque tem gente que quando lembra né? da infância, começa a ficar impossível a gente não se emocionado. emocionar, né? Porque a gente teve uma infância muito difícil, né? Sim. A minha infância, se eu contar, eu conto na igreja, meus netos, eles param para me ouvir, eu conto para eles a minha infância, eles choram só de ouvir a minha história da minha infância, né? Eu tenho uma infância muito triste, muito sofrida. Foi triste? Foi difícil? Muito triste a minha infância. É mesmo? Mas graças a Deus o Senhor nos resgatou com vida, né? Sim. E graças a Deus estamos bem, né? Para a glória de Deus estamos tranquilos. Isso, nós vamos puxar lá de trás. Que eu quero que você me conte um pouquinho dela. Porque aí, mas tudo é um aprendizado, né? Tudo faz parte. Mas diga aí, fala aí o nome completo. Meu nome é Valdir Ferreira da Silva, Certo. 57 anos, completando agora 58 no final do ano. Tá com 57? Fazer 58, dia 18 de novembro. 18 de novembro. 57? Vou fazer 28, dia 58, final do ano. Ah, mais novo que eu então, hein? Fazer 58. Eu já fiz 58 em abril. Eu faço em novembro. Aí diga aí, só nasceu aonde, em que estado? Lá em Minas Gerais, cidadinha por nome Rio das Pedras, colado numa cidadinha por nome Pires de Albuquerque, lá em Minas Gerais. Nós nascemos lá, nessa cidadinha lá abençoada. Certo. Isso foi em que ano? 1967. O senhor é de 67? 67. Ah, eu também sou de 67. Eu também sou de 67. 67. Como é que era a infância lá, ô pastor Valdir? A nossa infância foi uma infância muito sofrida, né? Quando a gente ainda era bem garoto, né? A minha mãe, a gente era bem fraco financeiro, muito mesmo. Meu pai era um baiano, saiu da Bahia ainda quando tinha 12 anos de idade, né? Veio para Minas Gerais, conheceu minha mãe, a qual casou com a minha mãe, e eu também. Nós não conhecemos ninguém da família do meu pai, ninguém mesmo. E aí, a minha mãe, ainda meu irmão mais velho. Quantos irmãos? Nós somos, de parte de pai e mãe, nós somos 9. 9. Aí minha mãe depois casou de novo, né? Tem mais quatro irmãs, parte de padrasto, né? Certo. São 9. O senhor é qual desses 9? Eu sou... Entre eles eu sou... Deixa eu ver, tenho Vicente, Joãozinho, Joel... eu sou o quarto. Sou o quarto dos meus irmãos. O senhor é o quarto? O quarto. Tem Joel, Joãozinho, Vicente e eu. Aí depois tem os mais velhos, né? Que é o Tó, o Nô, a Nengo, o Alvino. Mais velhos, Zé Maria, que é os mais velhos, né? Como é que foi a infância lá? A nossa infância foi uma infância sofrida. Minha mãe, quando ela ainda estava grávida do meu irmão, ela sofreu um acidente. E ela, como na época não tinha médico, ela perdeu... o joelho dela saiu fora do lugar. Como morava na roça, não teve condições de fazer esse tratamento, né? E aí foi para o hospital, depois já estava tempo avançado, aí foi obrigado a amputar a perna.
e minha mãe amputou a perna. Sério? E ela amputou a perna. E depois disso minha mãe teve mais outros filhos. E meu pai trabalhava em uma fazenda, né? De um homem por nome Simval Amorim, a qual meu pai ficou doente, né? Apagando um fogo na fazenda lá. Ficou doente, né? Pegou pneumonia. E meu pai ficou muito doente. Nessa época a gente sofreu muito, meu pai trabalhava nessa fazenda, trabalhava de meia, ele plantava a fazenda para o patrão e a dele. Então era meia-meia, ele cuidava das duas, mas era meia-meia as roças. Aí um certo dia, meu pai chegou na roça, o patrão tinha cortado a cerca e tinha botado o gado dentro da roça do meu pai. E aí nessa época meu pai ficou muito triste, meu pai chorou muito, né? Na época... Qual é o nome do seu pai? Laurindo Ferreira da Silva. E aí na época, eu me lembro que a gente chegou lá, meu pai sentou ao lado de uma tora de barriguda que estava na beira da cerca. Ele olhou para mim assim e falou assim: Laurindinho, me chamava de Laurindinho, que era o nome dele, Laurindinho, que eu parecia com ele. Laurindinho, a pior coisa que existe é a gente ser pobre. Sim. Porque o patrão tinha botado o gado dentro da roça dele. Uhum. E meu pai já estava doente. Dessa época para cá, meu pai desgostou, chorou muito. E a gente foi embora para a cidade de Montes Claros. E a gente ficou perambulando. Esse tempo aí você tinha quantos anos? Mais ou menos. Eu tinha mais ou menos uns 4 anos, mais ou menos. A história que a minha mãe conta, né? Você tem lembrança de 4 anos já de idade? Muito pouquinha. Só lembro de alguns episódios, muito pouco, né? Da onde a gente morava, de algumas, muito pouca coisa. Mas eu tenho algumas lembranças. Pelo que o senhor lembra lá, como é que era a casa? Lá na roça. Era uma casa de taipa, né? De pau a pique, batido barro, coberta com palha, né? Com palha. Com palha de Buriti? De Buriti. Era muito pobre, era muito pobre. Chão batido. Era, chão batido, bebia água de pote, né? Aquele pote. Aquele gancho assim, aquele tripézinho. O pote dentro, né? Com um prato de esmalte por cima, né? E o copo emborcado, com um paninho coberto por água cima. Geladinha. Geladinha ali. E sempre tinha a cabacinha d'água que meu pai gostava, botava a cabacinha no chão ali. A cabacinha dele ali a gente lembra de muitas histórias. Você lembra o que vocês comiam? O chão era batido, né? Chãozinho batido. Vocês lembram o que vocês comiam de manhã? Na época a gente comia era mandioca cozida, era abóbora. Sim. Era farinha de milho, que fazia mesmo pilar no pilão, lá mesmo fazia. Não tinha esse negócio de pão de queijo, bolacha, esse negócio não. Era de manhã, era mandioca? Mandioca, abóbora? Batata, abóbora. Batata doce? Batata doce, né? Era, na época café? Café era ralinho, o café grosso era só para os velhos. Mas o café, ele era na rapadura? Na rapadura. Ou ele era de açúcar já? Rapadura, era café de rapadura. Já tinha as bordinhas de separadinho para botar dentro da esculateira. Era muito bom. Esculateira é o quê? Era um litro que a gente furava do lado, botava uma alcinha com aramezinho para poder botar no fogo, né? Aquelas culateirinhas para poder ferver a água. E já bebi muito café, que não tinha coador. A gente pegava uma brasa, quando o café estava fervido, pegava a brasa, jogava dentro, aí o pó descia tudo pro fundo e nós tomava. Eu já ouvi café carreteiro. Eu já ouvi falar desse café já. Café... Era um café carreteiro, né? Tropeiro. Que aí o pessoal, quando fazia a viagem como tropeiro, não tinha tempo, não tinha fogão. Verdade, Aí eu utilizava desse método, né? Outros jogavam a brasa, outros jogavam uma pedrinha quente, né? Uns diziam que era ferradura. Jogava dentro, aí o pó descia e a gente tomava. Era muito saudável, era muito bom. Mas adoçava com rapadura. Com rapadura. Mas veio com esse açúcar, já estava bem grandinho já. E as camas, como é que era? As camas, tinha uma caminha que chamava catre, que na época, para quem era melhorzinho de vida, né? Eram umas caminhas feitas catre, que ela abria assim e fechava, as caminhas uma que a gente chama cama de campanha. Cama de campanha. Que ela dobra no meio. Ali já era luxo, já né? Era luxo. Nós vivíamos muito,
fazia um giral, fazia um giral, lascava a taboca de cima e embaixo, Ah. fazia duas coisas da taboca para poder marrar com ibira para poder fazer os colchão, era colchão Não, mas de palha, né? mas essa cama de campanha lá na roça aí não tinha. Não, foi depois que ele veio para a cidade E- que a gente começou a E melhorar. lá na roça, como é que era a cama? Na roça era um giral, fazia um giral, lascava as tabocas, 4 forquilhas, 4 forquilhas, botava os trapézios tipo um giral certo. e ali amarrava as tabocas, Uma junta na outra, uma junto na outra, coladinha uma na outra, certo. e aí a gente amarrava naquele giral, né? E ali os colchão E eram o colchão era como? colchão era de quê? era de paina. Tinha uma açougue que dava O paina. pano é macio demais, Era moço. ou paina, ou capim, ou paia de banana, né? Era isso que era os colchão. Lá no Goiás era palha de milho. Também, lá também Aí fazia às um vezes paia de milho também. neguinho errava, deixava um caroço daquele Era. na cabeça do milho. A gente já teve uma história bem interessante. Porque pano é macio demais. É, Então era de paina, de capim, bananeira. capim, Era. folha de bananeira Foi também. bananeira. Misturava tudo? Não, às vezes quando tinha só de um, nós colocávamos só Ah, de um. tá. Quando não tinha, a gente até misturava, né? E o cobertor, como é que era? Ah, o cobertor era uma. Eu vesti muito, já embrulhei com um pano de saco, que na época, que já tinha mais ou menos na cidade, ia pra cidade, comprava aqueles pano de saco, e minha mãe abria, fazia lençol, Saco de... esse saco de linhagem de carregar açúcar, né? Aqueles Sim. sacos brancos, né? Daquele, que aí fazia os lençol, fazia Certo. até camisa, a gente vestia até Aquele camisa. sacão de 50 quilos, Isso, 50 quilos. ele era um tipo um algodão, E né? tipo um algodão. Aí abria ali e fazia o cobertor? Abria, fazia o cobertor, emendava, fazia o cobertor. E ali. E tinha também uma cobertinha bem fininha, né? Que ela era bem pequena. A gente passava mais frio do que embrulhava. Quando embrulhava os pés, a cabeça estava descoberta. Quando cobria a cabeça, os pés ficavam no tempo. E era assim a vida, né? Mas era nós. Vocês usavam aquela coxa de retalho também? Quando a gente tava melhorzinho na cidade, a gente já tava melhorzinho. Aí já era para quem tava melhor. Já tava porque tava melhor. Travesseiro era de quê? O Ou não travesseiro tinha? usava quase a mesma coisa também. Lá na roça que eu tô Também, dizendo. Era. E aí quando tinha, nós dormíamos em muito couro de boi também. Que esse couro de boi, dormia ali era. Quem tinha Couro de pra boi dormir, no chão? Era luxo, era. No chão? No chão. Forrava com Lá, ele? botava todo mundo ali. Era aquele tanto de menino deitado no mesmo couro, porque não tinha cama para todo mundo. Era. Forrava, Barrava e cobria ali. cobria ali, dava, um esquentava o outro esquentava o outro e assim ia. E a roupa de vocês, os meninos, como é que era feito de quê? Logo no começo, a gente vestiu muita roupa de saco, que minha mãe fazia, né? Calça de saco, camisa de saco. Esse mesmo saco Esse que mesmo fazia o saco, cobertor? né? Quando a coisa ficou melhor, a gente veio pra cidade, aí a gente começou a ganhar uns paninhos melhor. Não, mas lá na roça na roça era de era saco? pano de saco. E a camisinha também? Também, Aquelas camisas de isso. manga. Aí depois meu pai começou a dar uma melhoradinha, ia pra cidade, comprava aquelas camisas de volta ao mundo, aquelas camisinhas fininhas que você olhava assim, você podia lavar, era de pendurar no gás de pau. Quando você terminar de banhar, você podia vestir que estava seca. Ah, é fininha? E parecia uma renda, parecia um Por que véu você de fala, noiva. por que você fala volta ao mundo? É porque era um pano que durava muito, ele não rasgava. Ah, é? Parece que ele era até de nalho, não sei, porque quando você colocava no fogo ele engenhava, parece que era de nalho. Sim. Falava volta ao mundo que você comprava ela verde e o tempo ia passando, ela ia gastando, daqui a pouco ela ficava amarela. Depois o tempo passava, daqui a pouco ela ficava branca. E era assim, mudava de cor porque era muito, muito velha. Às vezes uma parte ficava mais amarelada, outra ficava mais verde, tão velha que era. Por isso chamava volta ao mundo, que durava muitos anos. Ah, talvez ela seja de um poliéster. Era um pano bem. Porque a linjinha é feita desse material, dessa cadeira aqui, ó. E a gente, o meu avô, ele fazia cela. Ele morava no Coração de Jesus. Eu me lembro que eu ganhei uma precata do meu avô, precata de pneu. Pronto, eu ia perguntar. Eu ganhei uma precata de pneu. Essa precata de pneu praticamente foi o primeiro chinelo que eu coloquei no dedo.
Mas Lá quando eu na tava roça? na roça, e eu tava luxando com esse chinelo, Não, mas antes dessa pré-carta aí, usava o quê? descalço, ninguém tinha essa chinelo, não. Era todo mundo descalço, todo mundo era triste mesmo, era descalço todo mundo. Aí os irmãos todos Era descalços. todo, já vivia na prova. E aí, tu ganhou essa sandália? Foi meu avô fez e mandou pra mim, né? Que ele Ah, gostava teu muito de mim, avô. ele mandou pra mim, aí eu fiquei muito chique. E os outros não tinham? Depois ele foi mandando pros outros, foi mandando pros outros. Os outros Ele já depois- morava na cidade. Ele morava na cidade, no coração de Jesus, na E, beira do rio da e aí Canavarra. tu ficou exibido com essa. Ah, eu fiquei muito exibido com esse chinelão, mas também podia pisar em cima de um prego que não entrava, que era de pneu. De né? de pneu? De pneu. Ah, de É, pneu. mas é um chinelão muito bom que meu avô fez pra gente. Tu lembra que quando tu saiu da roça, com que idade, mais ou menos? Eu não me lembro assim bem quando a gente saiu da roça, mas a gente era bem garoto, que eu creio que quando a gente saiu da roça mesmo, a gente já tinha mais ou menos baseado em uns 8 anos, por aí. 8 anos. Mais ou menos, né? Mais ou menos, 8 anos mais ou menos. Acima de são 9, você falou, o senhor falou que é o quê? Eu sou Dos 9, o é o quarto? quarto filho, É o quarto, né? quarto. Certo. Joãozinho Vicente, eu, é verdade. E aí tinha vizinhos lá perto? Tinha, na época tinha era na cidade sim, na roça não, porque a roça era muito longe. Não, lá na roça, você não tinha vizinho perto, não? Não. Tinha uns fazendeiros, né, mais longe assim, mas a gente praticamente morava quase mais só, assim, separado da fazenda. Eu me lembro que na época era tão difícil a vida que meu pai, a herança que meu pai tinha era uma enxada, um facão, um machado, um canivete. Era a herança do meu pai, que era as ferramentas que ele tinha para trabalhar. Eu me lembro que a gente ainda garoto, meu pai saía para trabalhar de madrugada, 4:30 da manhã, quando o galo começava a miudar, minha mãe levantava, pegava o cafezinho que já tinha torrado, fazia o cafezinho pro meu pai, café purinho, e ele pegava as ferramentinhas dele e ia para casa dos patrões trabalhar. Trabalhava o dia todo, trabalhava o dia todo. De quê? Ele trabalhava na lavoura, né? Ele era Lavoura. braçal, E aí quando ele estava voltando, que era longe que ele trabalhava, quando ele chegava, a noite já estava escurecendo. Aí os cachorros latiam, a gente falou, ó, meu pai tá chegando. Ficava o dia todo fora, né? O dia todo fora. Certo. E isso aí não tinha E o domingo. almoço? Ele almoçava lá e ia Ele levar pra ele? almoçava, muitas vezes nem almoçava, porque sabia que sair de casa não tinha nada pra gente comer. Ah, Meu pai muitas vezes levava um pedacinho de rapadura com farinha, talvez a mesma rapadura que ele levava ele trazia de volta. Ele ficava com medo de nós estar faltando. E aí quando terminava o dia, ele chamava o patrão, vamos fazer um acordo. O patrão falava assim, que acordo? Ele falou, me dá aí um pedacinho de toicinho, uma bandinha de rapadura, um punhado de farinha. É assim, arroz na época a gente quase não conhecia. você sabia que eu estava assistindo um vídeo esses dias e do Chico Abelha e eles falavam lá em Minas, Turmalina. Já E passei por lá. e o cara dizendo lá que a diária eles pagavam comer a rapadura. Tinha isso lá também? Tinha, já passamos por isso também. Você lembra disso? Lembro, era muito pobre. Era De pagar muito um pobre. dia de trabalho de uma pessoa com a metade de uma rapadura? Você conseguiu? Seu pai Já- fez isso? Já presenciei isso na vida do meu pai. Já? Já. Então valia mais ou menos Era. isso? Não- Não era nem uma rapadura inteira. Um dia de um trabalhador não valia nada. Nada. Ele trabalhava, era quando o dia clareava e quando escurecia. Não tinha nem horário para o almoço, não tinha. Então, eu me lembro que meu pai, aqueles fazendeiros que já eram acostumados a trabalhar para eles, né? Certo. Aí eles pegavam e falavam assim, vamos fazer aqui um ajeito. Ele falou assim, que ajeito? Meu pai chamava Laurindo. Que ajeito, seu Laurindo? Ah. Me dá um pedacinho de rapadura, me dá um pedacinho de toicinho, um pouco de fava, né? Que na época não era nem fava, chamava era feijoa, né? Dá para um pouquinho aí, ele pegava e botava... Feijoa? Fava chamava de feijoa. Às vezes eram umas favas amargosas. Às vezes cozinhava, colocava num saco num saco de estopa, colocava no rio para a água lavar, para poder no outro dia estar sem margar, para a gente poder comer. Às vezes fava com caruncho, era muito sofrimento. Tá. Tá? E às vezes aí meu pai pegava um saco
E aí colocava um pedacinho de rapadura, dava um nolo com imbira. Botava o pedacinho de toicinho, dava um nolo com imbira. Botava um pouquinho de café, café em grão, né? Botava, dava um nozinho. Aí ficava parecendo uma linguiça. Aí chamava de rosaro. Aí pegava, meu pai jogava aqui no ombro e ia pra Não, pera casa. aí. Ele amarrava por quê? É para poder dividir o arroz da rapadura. Ah, ele ganhava lá, É isso. Ele pegava em troca do dia de trabalho. aí ele colocava em quê? No saco, naquele saco de branco, né, de linhagem, ele Sim. barrava e marrava, depois colocava outro e ia amarrando. Colocava um pedaço de rapadura, Isso, e marrava. amarrou para dividir. Isso, para dividir. Em compartimentos. Em compartimento. Ganhava o que mais? Um açúcar? Não, Açúcar não, é, toicinho. toicinho, feijão. Colocava, amarrava. Arroz, na época eu nem via arroz, né? E assim era a vida da gente. Aí o patrão dava uma abóbora, dava alguma coisa, né? Que lá nessa época tinha demais, né? A gente já teve uma época que meu pai já teve roça, já plantou roça. Teve alguns momentos bons, mas 90% foi momentos difíceis. Porque meu pai trabalhava com os patrões, né? E aí, Aí ele chegava em casa com essas coisinhas amarradas, era. compartimentalizadas ali. Aí os cachorros latiam, minha mãe falou, seu pai tá chegando. Aí minha mãe corria, acendia o fogo, chegava ali no fogo, né? E botava a panelinha de ferro para esquentar, para poder torrar o café, para poder pilar ainda no pilão. Ele trazia café também? Fazia. Aquele café em grão, né? Era café em grão. Não tinha negócio de E café onde em grão, vocês não. moravam? Era na terra dele? Na terra de outro patrão, né? Nós morávamos na terra de outro patrão. Mas aí era dessa forma. Então eu saí para trabalhar na casa do mesmo patrão para receber isso. A gente morava como caseiro, né? Sim, O cara morava como caseiro, Sim. trabalhava de meia, mas ia lá na casa do patrão poder trabalhar um dia para ele, para poder. E era assim, trabalhava para um, trabalhava para outro, para poder ganhar, porque era assim que nós sobrevivia, né? Ah, A gente, na roça, a gente comeu muita berdoégua, cariru de porco, né? Língua de vaca, isso é uma coisa que a gente falar pro pessoal hoje, nem conhece. É uma coisa que dava na roça lá, a comer. cuscuz não tinha ainda. Não, cuscuz veio coisa mais nova, cuscuz já veio bem mais pra cá. Sim, é A mais gente lá assim, conhecia era farinha de milho, né? E farinha às de vezes milho. tinha cuscuz, de vez em quando ele fazia um cuscuz, mas era minha mãe ralava o milho, né? Botava de um dia pro outro, igual hoje normalmente, né? Aí Sim. pegava e botava no prato, né? Colocava o milho no prato, amarrava por cima com um pano, colocava a vasilha cheia d'água e cobria ali, deixava ali. Sim. Ficava aquele cuscuzinho até bom, moço. Era. Não tinha essa vazia que tem hoje, né? Não, tem não. Ela botava no prato. Mas, Rapaz, gente, o interessante é que o ser humano sempre se virou, né, Valdir? Sempre, a gente. não importa a época, o ser humano sempre se vira, né? A vida era tão difícil na época que tinha aqueles pratinhos de esmalte. De esmalte, eu Aqueles pratinhos tenho de esmalte. lá em casa. Ele tem um nome Eu esquisito. não me lembro o nome dele. Esse É dia- Esmaltec, não, Não, o pessoal falou o nome dele lá. Ele tem um nome, eu não vou E lembrar agora. Aí tinha aqueles que estavam tão velhos. Branquinho. Isso, aí tinha hora que no cantinho do prato fazia aqueles buraquinhos, né? Sim. Aí minha mãe pegava, colocava o dedo de baixo, colocava um pouquinho de farinha e botava um feijãozinho quente para não vazar, né? E a comida era tão difícil que botava aquela quantia para cada um. Ela fazia uma vedação. Fazia uma vedação ali, era aquela quantia para cada um. Então, colocava Ela colocava um pouquinho no prato para cada um. para cada um, era o que tinha, e colocava assim nos outros. Era tudo na medida. É isso, porque não tinha mais, era só aquele jeito mesmo. O irmão mais velho comia um pouquinho a mais, o outro era um pouquinho a mais, o outro um pouquinho a mais, o menorzinho comia menos. Né? É porque ia gastar menos energia, E né? quantas vezes eu vi minha mãe colocar, Teoricamente. rapar a panela, fazer um capitão, chamava de capitão, de farinha assim, ó, o capitãozinho, apertar na mão e comia para poder passar o dia. A gente sofreu muito na vida. Hoje, quando eu olho para o povo hoje reclamando, eu não quero comer isso, eu não quero comer aquilo, eu me lembro, eu falo, meu Deus, na minha época a gente... Isso era cortesia. Isso era cortesia. Hoje nós estamos vivendo no paraíso. Nós temos de tudo. Eu não quero voltar àquela época, né, daquelas dificuldades que a gente tinha. Eu me lembro que depois desse chinelo de borracha, de pneu que meu avô fez, eu ganhei um sapato de borracha. Um sapato de borracha. Ele era todo furadinho.
Aí eu ganhei, como meu pé já era maior, ele ficou apertado e rachou no calcanhar. Aí eu peguei, marrei com arame para poder calçar. E o pé ficava apertadinho. Aí quando o sol estava quente, eu andava com ele e o bichinho ficava aquele sapato. Fazendo barulhinho? Isso, porque o pé estava suado. E a gente ia viagem longa, a gente ficava querendo que chegasse logo na beira de um rio para enfiar os pés dentro para poder descansar. Quando tirava o pé, estava vermelhinho. Que ia esquentando, né? Esquentando. Então, hoje a gente abre a sapateira, a gente escolhe o sapato que quer. Hein, Valdir? Qual era o nome desse lugar que vocês moravam aí? Esse é um lugar por nome Janaúba, lá em Minas Gerais, Janaúba, na beira do rio da Gurutuba. Sul de Minas, norte? Lá fica pro lado, norte, sul, né, que é pro lado da Bahia, né? É sul não, sul não. Eu não vou. Eu não entendo bem assim mas fica pro lado da Bahia, né? Mais pro lado da Bahia. Esse período... Então, é norte, né? É norte. É? Minas é norte de Minas, né? É pra esse lado lá mesmo. É? Bem perto, norte. Como é que é o nome do lugar? Janaúba. Janaúba, Porteirinha, né? Você falou que não tinha vizinhos lá próximos, só os grandes fazendeiros. Eram os grandes fazendeiros. Tinha aquelas pessoas que moravam na mesma fazenda, mas também eram distantes. As fazendas na época eram muito grandes, botavam um para morar ali, outro para morar lá, né? Você tem alguma lembrança boa desse lugar? Tenho. Você falou de muita dificuldade, mas algumas lembranças boas. Tenho. Eu tenho muitas lembranças boas. Por exemplo? Que a gente ia para o Rio, a gente não conhecia droga, não tinha essas maldades, todo mundo era amigo. A menina ali dava uma briguinha ali, empurrava um para lá, para cá, não tinha negócio de briga, assim, eu guardei muitas lembranças boas, né? A gente tinha muita dificuldade, mas era bom, né? A família da gente. Você ia tomar banho no corpo? Tomava banho no corpo, pescava. Você tinha irmãs também, né? Tinha, minha irmã tem meu irmão mais velho, que é o Alvino, e a outra irmã minha, que é a mais nova, né? E as outras irmãs que eu tenho, são todas mais novas. Da época que eu falo. Só minha irmã. Era 9, né? Então era uma irmã só? Era. O restante tudo homem. O meu irmão Joel, o outro irmão meu já nasceu em Montes Claros, né? Na Lagoa da Barra. O Joãozinho nasceu lá nessa cidade lá, na beira do rio da Gurutuba. Agora, nessa época aí, você disse que saiu de lá com uns 8 anos, mais ou menos. Você queria ser alguma coisa? Você pensar no futuro, você queria ser alguma coisa? Qual era seu pensamento nessa época? Para falar... Se é que tu lembra, né? A gente, na época, não tinha muita expectativa de vida. A vida sofrida, a gente achava que já estava no fundo do poço. Achava que não tinha uma expectativa, estudar era só para quem tinha mais ou menos condições. É estudo, não tinha escola lá? Escola lá, meus irmãos estudaram irmão meu que estudou até a 5ª série, praticamente eles são melhores do que quem fez o primeiro ano hoje. Quem fazia 5ª série na época era praticamente professor. Meus irmãos ainda conseguiram estudar um pouco, porque eles eram maior, eles estudavam de 15 em 15 dias, eles iam numa escola, na roça, né? Depois que a gente veio para a cidade... Por que 15 em 15 dias? É porque era muito difícil acesso, os professores iam lá, muito difícil ir lá. Então era de 15 em 15, para poder ir lá dar uma aula, ensinar... Era longe? Longe. Você chegou a ir lá nessa escola alguma vez? Não, porque eu era bem pequeno, eu nunca tive oportunidade de estudar. Então era de 15 em 15 dias? Era. Eu nunca tive oportunidade de estudar. E lá tinha até a 5ª série? Não, porque meus irmãos terminaram a 5ª série depois que ele veio morar na cidade. Então lá fez até a 4ª. Não, lá acho que nem a 4ª não fez, até o primeiro ano, porque não tinha, né? Mas depois que eles vieram para a cidade, que a gente passou... E como é que eles iam? A pé? Porque era o seguinte, eles reuniam debaixo de uma árvore que tinha lá na fazenda. Certo. Reunia e vinha gente de todos os lados para poder aprender o beabá. E eu me lembro que tinha... debaixo da árvore? Não tinha a escola? Escola não, debaixo da árvore. É debaixo da árvore? Debaixo da árvore. Reunia, cada um lá se virava como podia. Depois... Aí colocava as cadeiras lá para sentar? Quando tinha banco, né? Quando não tinha... depois melhorou, né? Depois os patrões deram lá lugar para dar aula, aí melhorou um pouco. Mas enquanto isso era prova.
Eu me lembro que a Gillette, meu pai ia pra cidade, meu pai pegava a Gillette, rapava a barba, depois que ele rapava, ele quebrava a Gillette no meio, dava uma banda para uma banda para outra poder fazer o lápis. O lápis era Sim, serrado no meio, um pedaço para cada um. sim. Tinha um caderninho de 8 folhas. De 8 folhas o caderninho que tinha. Aí pegava, tirava aquele grampinho do meio do caderno, aí Ah, dava 4 folhas para cada um. Era desse jeito. e a cartilha, tu lembra dela? Ah, me lembro muito pouco. Você vai lembrar daquela cartilha chamada Caminho Feliz? Lembro um pouquinho, eu lembro. Eu lembro muito daquelas histórias de João Mas, Felpudo. mas você lembra dessa cartilha? Lembro, um pouquinho, muito Cam... pouco, Ela muito tinha na pouco. capa assim escrito Caminho Feliz. Tinha, eu lembro disso. Era a história dos 3 porquinhos. Era. Era coisa muitos anos atrás. Talvez esse menino de hoje nem sabe o que é isso. Tinha a história de João Felpudo. Era. Mas as historinhas bem interessantes. Era muito bom. A gente tem lembranças boas também. Passamos dificuldade, mas tivemos lembranças boas. Qual era se tu puder lembrar hoje, qual foi o momento lá da roça lá, assim que tu mais gostou? Teve algum momento? Teve. Eu me lembro que uma vez a gente, na época chovia. Chovia, mas chovia. Na década de 70, 74, por aí chovia muito. Chovia muito. E eu me lembro que meu pai foi morar numa fazenda lá e ele plantou uma roça. E o feijão estava começando a soltar flor. Ah, E as bonecas do milho estavam começando a sair. Aí choveu, mas choveu. Passava era meses chovendo. Eu me lembro como hoje, que meu pai encostou na janela, colocou a mão assim na janela e ficou olhando. Aí eu peguei e fiquei olhando para ele, de repente, eu vi meu pai, olhou assim, e olhou para o céu e falou assim, obrigado Deus pela chuva. E as lágrimas desceu nos olhos dele assim, eu nunca me esqueço disso. é mesmo? E essa é uma história que meu pai, que eu me lembro, eu até me emociono, que meu pai foi um grande homem. Meu pai foi um grande homem. Foi um cara Muito bom. Meu pai foi muito trabalhador, foi um pai muito zeloso com a gente. É honesto, uma pena que meu pai foi embora cedo. honesto Meu pai era muito honesto, e é carinhoso. carinhoso demais com os filhos, tá? Tem hora que assim eu fico até emocionado, né, do que a gente viveu com meu pai. Eu fui o que mais fiquei perto do meu pai quando ele adoeceu. Né? Eu era praticamente bem novo ainda, bem jovem, mas eu me lembro que meu pai adoeceu, né? Que estava doente, nós viemos embora para a cidade. Ah, E nós tínhamos lugar para morar, ficava morando na beira das estradas, com barraco de lona, andando para um canto e por outro, para um canto e por outro. Era assim que era a nossa vida. Aí eu me lembro que um dia as irmãs do lado das crianças, lá da Suécia, irmã Ula e Gustavo e Gianulo eram os irmãos da Suécia. Eles chegaram lá em casa, né? Nós morávamos num barraco de lona. Eles chegaram e eles, na época, eles eram da Igreja de Deus. Igreja de Deus, Revelamento Bíblico. Chegaram em casa, falaram de Jesus para minha mãe. Né? Minha mãe já estava congregando. Eles chegaram em casa, fizeram um culto. E meu pai, debaixo de um pé de pau, assim, de um pé de pau preto, e meu pai deitado ali numa esteira debaixo ali, e eu sentado perto dele, e as irmãs fazendo um culto lá. Elas conversavam em inglês, mas elas estavam quase falando a nossa língua, nós já entendia o que elas falavam, né? Aí ela estava lá falando sobre Jesus, que Jesus curava, batizava, perdoava pecado, e meu pai escutando. Aleluia. Quando terminou, que ele estava indo embora, meu pai estava magrinho. E eu do lado dele, né? Aí, quando elas estavam saindo, ele chamou elas e elas parou, olhou para ele. E ele disse para elas, me diga uma coisa. É verdade que vocês falaram aí que Jesus perdoa pecado, que Jesus cura, leva para o céu? Ela falou assim, é verdade. Aí ele falou assim, então hoje eu quero aceitar Jesus como Salvador. seu pai? Meu pai. E aí, nessa época, meu pai aceitou Jesus e a gente, naquela fé que estava tão bem espiritualmente, que eu pensei, meu pai vai ficar bom. Mas na verdade não era, Deus estava preparando ele para a eternidade, para levar. Né? Agora, voltando lá um pouquinho, teu pai chorou porque o lugar lá não chovia fácil?
Não, nós Valdir, já estávamos na cidade. deixa eu ver aqui um negócio. Deixa eu só mudar aqui, porque tá um pouco escuro aqui. Deixa eu só passar pra cá. Pode sair. É porque tá entardecendo aqui. Certo. Ah, não. É lá mesmo. Só um pouquinho. Pô, Dali assim, tá melhor, tá não? Deixa eu ver. Vê aí. Vê dali pra cá. ah, não, melhorou, ué. Então, na verdade... Porque lá não chovia, lá demorava a chover? Não, nós já estávamos na cidade. Não, eu falo quando ele agradeceu pela chuva. É porque a roça esperava o tempo da chuva. E quando chovia, era uma vitória ganha. Para a roça não perder. E se não chovesse, né? Então, você tinha admiração pelo seu pai? Muito, muito. Meu pai, para mim, foi um grande exemplo de pai. Muito. Um homem muito sincero, muito trabalhador. Ele tinha o maior zelo com nós, como filho. Ele tinha tempo pra gente, ele não deixava nem o filho ficar afastado. Ele ia pra roça, mesmo que se você não trabalhasse, mas ele queria que você estivesse na pé dele. Meu pai, ele pegava, comendo e colocando na boca de cada um. Meu pai era um homem muito... Então, Muito bom. o momento mais marcante que tu lembra da roça foi esse momento que tu viu ele chorando Foi. E por conta da chuva? outros momentos que meu pai, quando na época tinha muito peixe, Sim. meu pai chamava a gente, bora para pescar, e nós descia. Chega lá, meu pai pegava aquele tanto de peixe, e nós descia na maior alegria. Ele, você leva esse aqui você leva, e nós ia todo mundo alegre. Meu pai, aonde que ele estava, a gente queria estar perto dele, que ele era um homem muito carinhoso. Era, né? Meu pai era muito carinhoso, meu pai era um grande homem, viu? Muito. Meu pai foi um grande pai. A pena que morreu cedo, né? Não lembro com quantos anos ele estava. De vez em quando, como eu cheguei aqui já era mais de 4, hoje não vai dar pra gente fazer um vídeo grande. Tudo bem. Hoje nós vamos parar daqui a pouco, mas eu gosto de falar da vida da pessoa lá de trás até o dia atual, entendeu? Tem muita coisa. E aí o próximo que nós vamos falar é da cidade, a partir da quando vocês foram para a Certo, cidade, tudo bem. né? Tudo bem. A sua mãe gostava de lá da roça? Gostava. Esse acontecimento com a perna dela, você já estava na cidade? Já, nós estávamos na cidadinha, em outra cidade, não era Moscar não, lá onde que eu nasci. Entendi. Lá onde eu nasci. Certo. Aconteceu isso com ela. E o almoço era o quê? O almoço da gente era comida normal naquela época. Naquela época tinha mais era gordura de porco, era porco. Vocês guardavam na lata? Guardava na lata. Vocês matavam lá no patrão ou matavam em casa? Vocês criavam? Meu pai matava o porco, era dividido com o patrão, que ele criava na meia, né? Tudo era Mas meia. tinha, mas a gente teve época que a gente teve uma fase boa, que a gente teve uma rocinha da gente mesmo. Sim. Teve um porquinho da gente mesmo, uma galinha da gente mesmo. Aham. Mas teve muitos momentos difíceis que meu pai trabalhava para os outros no dia. Chamava macaquear. Era um dia de serviço, chamava macaquear. Era uma coisa que hoje a gente nem vê nem falar. Ah, o nome era esse? E chamava macaquear. Quando trabalhava um dia para o patrão. Tipo, você vai macaquear amanhã? Vem macaquear pra mim. Era desse jeito. Lá no Goiás tinha um tal de tirar tarefa. Lá não, lá era macaquear, lá era tantas varas aqui, tantas varas aqui, aí, não sei o que, tirar a tarefa. Lá no Goiás tinha isso, lá não tinha não, né? Não, lá era capina, era capinar. E também tinha aquelas tarefas que eles mediam, pegavam aquele roçado para fazer, né? Roçado. Pegava o roçado para terminar, e quando terminava já estava devendo para o patrão. O patrão pagava muito pouco, né? Hoje, pensando como as coisas se davam lá na época, você acha que, de alguma forma, o patrão explorava? Na época, sim. Explorava muito. Hoje, pensando bem, né? Hoje você tem mais, a gente tem mais conhecimento, aí olhando lá para trás,
Você tem a conclusão, você tem uma desconfiança, Tenho. ou a certeza que o patrão explorava? Na época o patrão explorava muito. Pagava muito pouco, era um dia de serviço terrível, tá? Hoje praticamente Meia rapadura, uma diária. o pessoal hoje não trabalha. O pessoal vai para a empresa hoje, chega lá, até trocar roupa, eu falo que eu trabalhei praticamente quase 30 anos fechado. Quase 30 anos fechado. Hoje o pessoal não trabalha. Chega na empresa hoje, quando vai tomar um café, vai tocar, quando começa a trabalhar já está dando 8 horas. E começa devagarzinho, daí a pouco, quando está dando meio-dia, já começa a maneirar de dar o almoço, depois sai. Então tudo hoje está fácil. Tem horário hoje que começa de 7 às 3 da tarde, 7 às 2. Mas na época lá, você acha que... Por que você acha que o patrão explorava, já que você acha que não era muito justo? As pessoas não reivindicavam, não falavam, não reclamavam, Não tinha reclamar como, se reclamasse ou pegava aquilo ou não pegava, ficava sem nada. Se a gente ia para arrumar um dia de serviço, era a maior luta para arrumar um dia de serviço. E quando arrumava, se você não pegasse, você estava praticamente sem nada. Vinha outro e E a pegava. outra pegava, então não tinha opção. Não tinha opção. Não tinha como negociar. Não, Fala, não, eu trabalho, mas por uma rapadura. não. Era o que eles dessem, tá tudo bem. E quantas vezes eu trabalhava e quando saía você estava devendo. Depois, no outro vídeo, eu vou contar a minha história que a gente saía para trabalhar a partir dos 12 anos de idade, que a gente ia trabalhar. No outro vídeo eu vou contar para você como era a nossa tristeza na nossa vida. Sim. É, E dinheiro não tinha? na época, Nessa época lá na roça. época era Você ouvia alguém pagar o outro com dinheiro? era centavo, eu me lembro que era centavo. Era a época do réis? Do Reis. Eu peguei muito pouquinho a época do Reis, mas depois foi Cruzeiro, né? Foi Cruzeiro. Cruzeiro é antes do réis? Isso. Ou é pra cá? Foi depois. Cruzeiro é depois. Depois. Né? Inclusive até hoje ainda guardo algumas moedas ainda de Quem? lembrança. Quem? Tenho, eu guardo algumas moedas de lembrança para mim não esquecer o passado. O senhor tem? Tenho. Moeda de... Moeda de réis, de tostões, eu tenho um bocado. Sério? Guardo até hoje para Uai, mim nós vamos filmar isso Hoje nós depois. vamos filmar, até hoje eu guardo para mim não perder a. Mas na época lá, você chegou a ver alguma nota? Veja, Você chegou a ver? lembro. Nota de quê? Na época a gente pegava uma moeda, aquelas moedinhas de centavo, era Certo. centavo. Certo. 20 centavos, 50 centavos. Eu me lembro disso, ainda tem até Não, hoje. e a nota meio papel? Chegou a ver? Peguei, era 5 cruzeiros, 10 cruzeiros. Mas as notinhas assim, tinha umas vermelhinhas, tinha 5 cruzeiros. Dessa roça que vocês moravam para a cidade mais próxima, quem era? Qual que era? Quantos quilômetros? Tinha Lagoa da Barra. Era mais ou menos 48 quilômetros da cidade. Seu pai ia de vez em quando lá comprar algumas coisas para vocês? Às vezes ia de pé, às vezes no cavalo, quando tinha, às vezes no carroção. Era vida triste, era vida triste. O senhor já andou de carro de boi já? Demais. Lá na roça? Lá na roça tinha os carros de boi que os carros de boi eles passavam carvão no fuê do carro, né? Aí chamava o saboeiro, aí passava. Para gritar? Para gritar. Aí quando você vinha de longe, quando o carro estava descendo longe, você sabia pelo o cantar do carro, você sabia quem era o dono do carro que estava descendo. Mas seu pai tinha? Tinha. Depois, tempo assim, não. Ele mexia na fazenda dos outros que tinha, né? Então ele usava para carregar milho, né? Era 3, 4 juntas de boi, 6 juntas de boi. Mas né? Vocês já andaram em cima já? Já demais da conta. Mas era aquela meninada que caía dentro. Ah, é? Era Carregando muito bom, milho. Era muito bom. E ele carreando. E ele carreando. Olha só. Era muito bom, era muito bom. Você não tem foto da época, não? Não, tem não. A gente na época não tem Não nem tinha como guardar, recurso, né? Porque não tinha recurso, não tinha como. E a foto daquela época era a era do binóculo, né? Era. Eita. Época do binóculo. Certo. A época do binóculo. Ou seja, de lá pra cá evoluiu um bocado, né? Muito, muito. Hoje a gente, tanta coisa que
que a gente conheceu, que a gente não conhecia, que a gente praticamente... Ninguém nunca imaginou que ia ter um celular. Né? É tanto que eu me lembro de que a gente era tão bobo que tinha um picolézinho que eles faziam, botavam na forminha, faziam o suco de groselha e colocavam, enfiavam um pauzinho dentro e botavam no congelador na cidade. Sim. Aí depois pegavam o picolézinho assim, botavam, ficava quadradinho no pauzinho. A gente era tão bobo que a gente queria ir lambendo ele para poder chegar em casa para os outros ver. Chegar lá, tá tudo derretido, tá só o pauzinho. Queria levar para os outros conhecer também. Você sabe o que meu pai fez? A gente morava lá em Minas, numa fazenda, perto de Palmital. Não sei se o senhor conhece. Conheço, já passei. Palmital, em Minas. Meu pai um dia, ele ia lá e comprava pão para nós, balinha, porque lá na roça não tinha, né? Chegava lá, era uma festa. Quando meu pai chegava com aquele saco cinza de pão, a gente sabia que tinha pirulito, balinha e pão. Aí ele tava com o coração muito mole, esses dias, ele falou, rapaz, eu vou levar uns picolé para os meninos. Olha. Aí ele comprou os picolé, colocou na capanga, na cabeça dele, de Palmital lá, era 6 léguas. Você sabe quantas léguas, quantos quilômetros é cada légua? Dizem que é 6. Ele achando que o picolé ia chegar lá inteiro. Chegou lá só os palitos. Meu Deus, é muita graça. Pois é, Valdir, vamos terminar o vídeo aqui. Bom. Deixa eu vir. Depois a gente continua. Deixa eu vir aqui pro teu lado aqui. Pois é, pessoal, é o seguinte, isso aqui é o... Que aí a gente se vê, né? Verdade. Aqui. Pastor Valdir, diz aí alguma coisa pro pessoal aí do canal Sardinha. Quero mandar um abraço aí para todos os seguidores do canal aí, que foi muito bom fazer parte desse canal. E a história continua. Não vai ficar só não. Tem muitas coisas boas que vem por aí. Contar um pouco da minha história de família, como foi meu casamento, vocês vão rir. É muito interessante. A história continua, tá? Segue o canal aí. Sardinha 67. Sardinha 67. E nós vamos contar a nossa história. Vocês vão chorar depois. Dê o like, compartilhe. Dê o like, compartilhe. Para que mais pessoas vejam e nós estamos aí firme, tá bom? Obrigado por tudo. Meu amigo aqui, o meu amigo Nilton, que Deus abençoe, viu? Obrigado por ter chegado até na minha casa aqui para nós compartilhar da nossa história de vida. Tem muita coisa que a gente vai conversar ainda, tá? Tem muita história. Tem muita história para continuar o vídeo. Vocês vão gostar. E aí, só sentiu à vontade? Tranquilo. Foi muito bom, muito bom. De boa demais, né? Tranquilo, sossegado. A gente vai continuar a história, viu? Então é isso, pessoal. Um abraço. Aí vocês podem pensar assim, pô, mas como ele demora a fazer um vídeo? É porque a minha ideia é fazer vídeo na roça. E eu não tenho ainda contato com pessoas que moram na roça. É o meu sonho, sabe? Chegar um dia a ter. E aí ele mora aqui no setor de chácaras. Aí a minha esperança é que ele indique outra pessoa para eu fazer o vídeo. Fazer vídeo na cidade eu faço, mas todo mundo já vive na cidade, já vive estressado, né? Com buzina de carro, com poluição. Então eu gostaria de ter uns contatos para fazer vídeo mais de chácara, setor, área rural. Para quando a pessoa assistir, chegar do serviço em casa estressada, ela assistir um vídeo de roça para desestressar, ver a natureza, né? Então é isso. Por isso que eu passo uns dias sem fazer vídeo, certo? Porque a minha ideia é essa,
né? O assunto pode ser diverso, mas pelo menos o ambiente do vídeo eu gostaria que fosse na natureza, né? Numa chácara, numa roça, numa fazenda, alguma coisa assim. Mas eu acho que vai dar certo. Hoje eu comecei a contar a história aqui do pastor Valdir, certo? Recebe a gente muito bem, meu amigo das antigas, da minha família, amigo da gente. E no próximo vídeo a gente vai falar mais um pouco da vida dele. Obrigado. Certo? Depois vamos marcar um dia para ele falar de um assunto em específico. Por exemplo, algo. Ele vai ele é evangélico também, né? Pastor evangélico. E, né? Se Deus permitir, depois eu vou marcar um dia para ele falar de um assunto específico da Bíblia. Se vocês compartilhar, der o like, significa que vocês gostaram. E aí eu vou fazendo mais com ele. Certo? Então tá bom, pessoal. Obrigadão. Fica com Deus, viu? Pastor Valdir? Rapaz, esse negócio vai ficar bom. Vai. Ok. Ele mora aqui na chácarazinha aqui. Tem um lotezinho do lado aqui, você pode ver. Um lugarzinho gostoso que ele mora aqui. Do lado aqui é a igreja, né, pastor? Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui é a frente dela, né, pastor? Pastor Valdir, pode ficar aí que eu vou tirar uma foto do senhor aqui. Olha, ficou bom, hein? Agora tirar aqui de nós. Essa daqui você já pega aqui, né? É isso aí, meu povo. Que dia é hoje, pastor? Hoje é 20? Hoje é 10? E a chuva não chegou ainda, né? Ó, muita poeira ainda. Mais ou menos quando é que costuma chover? É? Normalmente é a partir de quando de setembro? O senhor lembra? Aqui em Brasília, Distrito Federal, eu lembro que depois do dia 15 começa a chover, de setembro, agora. Só que é uma chuvinha aqui, outra ali. Falei. Daqui a pouco eu vou pegar aquela BRzinha. Essa BR aqui é qual? BR 250? Pastor Valdir, então fica com Deus, filho. Obrigado, viu? Obrigado por tudo.